Se você já se acomodou, feche os seus olhos. Uma garantia você tem. A palavra de Deus vai ser apregoada. Uma garantia você tem. Ela é apta para o ensino, para a instrução, para a exortação, para a correção. Ela é digna de confiança. Ela merece todo o crédito, porque é a palavra de Deus. E quando o Evangelho é pregado, os desígnios do coração do Pai se tornam claros. Nós temos o entendimento, nós temos a percepção, e quando nós nos deixamos moldar pelo poder que há nestas palavras, nós somos transformados de glória em glória. Por isso, gaste um tempo preparando o teu coração. Gaste um tempo como semeador prepara a terra, arando-a para que ela seja semeada. Crie expectativas, pois você está diante de um Deus vivo que conhece os teus anseios, as tuas dúvidas, os teus medos, as tuas guerras, os teus sonhos. Derrame seu coração diante dele. Pai querido e amado, é para isso que aqui estamos. Nós nos derramamos diante de teu altar. Nós confiamos nas sagradas escrituras. Nós confiamos em teus mandamentos. Nós confiamos nas leis espirituais estabelecidas por ti. É por isso que, com ousadia, justificados pelo sangue do Cordeiro vertido por nós na cruz do Calvário, nós nos apresentamos diante de teu altar. Alimenta as nossas almas, os nossos espíritos. Direciona, ó Pai, os nossos pensamentos. Revela-nos, ó Deus, a tua mente, e assim nos aproxima de teus propósitos. Alinha os nossos passos aos teus, é o que eu te peço, sabendo que estamos cercados por anjos e arcanjos, sabendo que os céus estarão abertos, porque o teu nome está sendo invocado e porque o teu reino se fará presente. Em nome do Senhor Jesus, me prostrando e humilhando como servo e canal que sei que sou, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Hoje eu estou recebendo a visita de um primo meu. Fazia tempo que nós não nos víamos. Por favor, se coloque de pé com a sua esposa também, para que a igreja te conheça. Seja bem-vindo, uma salva de palmas a Jesus pela vida dele, meu primo Júnior. Pode se assentar. Ele é filho do pastor Odilon, da Igreja Batista, e foi na igreja do pai dele, meu tio, que eu aceitei Jesus aos 5 anos de idade. Que bonitinho, né? 5 anos de idade, aceitando Jesus. Vocês pensam que criança não sabe o que está acontecendo? Criança entende tudo, e quando criança entrega o coração a Cristo de verdade, dos lábios dos pequeninos sai o louvor perfeito, a adoração perfeita. Eu tive esse privilégio. Tive o privilégio de nascer numa família cristã. Tive a honra de ser educado nos caminhos que eu precisava andar. A primeira cristã da nossa família foi a minha bisavó, que em 1900 e alguma coisa
passou em frente a uma igreja lá dos lados da Rússia, da Ucrânia. Há uma controvérsia em relação às divisas, que foi naquele tempo em que era tudo meio, né, depois veio a União Soviética, juntou todo mundo. Então eu sei que era polonês, romena, mas aí já veio um pastor ucraniano pregar aqui, vocês lembram dele? E ele já falou, não, nada disso, você é ucraniano. Ele foi pastor dessa minha bisavó, para vocês terem uma ideia. Ela passou em frente a uma igreja batista, escutou o louvor do coral, entrou, aceitou a Jesus ali. Nós somos a 4ª e os nossos filhos 5ª geração de cristãos. Eu tenho muitas memórias importantes, coisas que me marcaram. Eu me lembro do meu bisavô russo. Ele era cristão também, crente, convertido, mas era um russão bravo. Ele lutou no exército da Rússia. Ele usava aqueles bigodes de russo, sabe como é que a gente vê em filme, um bigodão branco que dava uma voltinha assim, assustava as crianças. Eu me lembro das cenas, os pequenos com medo de acordar o bisavô, de se aproximar do bisavô. O bisavô era brabo, era um bisavô que teimava. Ele foi atropelado 2 vezes quando era velhinho e não morreu, pra vocês terem ideia o que era forte esse velho. E teimoso, ele não podia comer torresmo. E eu lembro das brigas que saíram em casa, porque o bisavô queria comer torresmo, e comia torresmo, e foi morrer com 100 e não sei quantos anos. Por aí, Denise, você vai vendo quantos que você vai ter que me aguentar ainda. E era bravo, né? E meio posicionado naquilo que acreditava. Quando ele ia evangelizar alguém, ele não tinha muito paciência e começava a falar de Deus. Se a pessoa fosse um pouco mais ou menos coração duro, ele já falava, então vai logo para o inferno. Ele era um russo, João Batista. Engraçado, né? E meio teimosão assim. Quando a gente olha para os antepassados, a gente entende muita coisa das nossas vidas hoje. Me lembro da minha bisavó também, cristã, com um lencinho que aquelas russinhas usam, que a gente vê em filme. Ela ficava lá na cadeirinha dela, contando as experiências que ela tinha com Deus. Uma vez ela contou que ela tomou um tombo, ela já era bem velhinha e não tinha ninguém em casa para ajudá-la, e ela fez uma oração. Ela disse que alguém apareceu, deu a mão para ela, ela levantou, sentou na cadeira, e esse alguém sumiu. Ela não sabia se era um anjo, o que era, mas era uma tropinha cheia de intimidade com Deus. Tenho memórias do meu avô dando aulas na escola dominical. Ele ensinava aos domingos de manhã, e lembro deles obrigando os primos a irem para a igreja, né, logo cedo, aquele povo que ia descabelado, tênis desamarrado, tipo, que raiva, acabei de acordar, mas eles arrastavam a família para a igreja. Lembro da minha avó no coral. Tenho muitas lembranças boas, viu? Se você tem alguma relacionada aos seus familiares, dê valor a cada uma delas, porque eles são a sua raiz. Eles fazem parte daquilo que você é, amém? É triste ver na nossa sociedade o povo esquecendo daqueles que foram tão importantes para a sua história. Você pega países como, por exemplo, o Japão, como os idosos são honrados, como eles são respeitados. Isso precisa acontecer dentro da igreja também, e isso vai fazer toda a diferença dentro da tua casa, amém? Quando você começar a amar e honrar aqueles que vieram antes de você, e que trabalharam, semearam para você ser o que você é hoje, amém? Essas questões de herança familiar são interessantes, porque quanto mais o tempo passa, mais você vê essa herança presente. Você acaba casando, tendo filhos, e de repente você vê a sua filha com a cara da sua avó, o seu filho com a cara do seu avô. Você vai vendo aquele sinal, aquela marca da família sobre eles. A pregação já começou, viu? Não estou contando história não, tá? Eu estou usando a introdução aqui para você entender onde eu quero chegar. E é até esquisito, porque o tempo vai passando e aquilo que era engraçado, os nossos avós, aquilo que a gente ria quando a gente era criança,
acaba acontecendo com a gente, né? O corpo vai mudando, você vai se sentindo meio parecido com o seu avô, por exemplo. Eu me lembro que eu era pequeno, fui contar um segredo para o meu avô, cheguei perto da orelha dele e disse: nossa, avô, que orelhão! Que parece que a idade vai passando, né? Tudo vai mudando. Aí de repente você chega do futebol, tira a chuteira em casa e fala: uau, o que é isso? A Joanete da Avó Maria! Essas coisas vão acompanhando, vão aparecendo, vão participando, as entradas de um, a careca do outro, o jeito reclamão de mais um, aquele nariz de ponta de guarda-chuva que você vê no seu avô, de repente você olha no espelho e o seu nariz está fazendo uma voltinha. Coisas assim. E minha avó materna, consagrada a Deus, muito usada por Deus na minha vida, ela tinha umas frases de efeito que mexiam muito comigo. E toda vez que nós nos encontrávamos, ela tinha um jeito, ela dava um jeito de soprar uma dessas frases no meu ouvido, nem que fosse na hora de ir embora, quando eu fosse beijá-la, ela dava um jeito de soprar um versículo, soprar alguma coisa. Aquelas frases que depois você está lá no mundo doidão e daqui a pouco vai fazer uma besteira e vem aquela frase com o rosto da sua voz, você fica ai, ai, ai. Era mais ou menos isso. E aquela repetiu para mim talvez uma centena de vezes, marcou muito mesmo a minha vida, porque ela sempre dizia: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Isso não é sabedoria de avó, isso é Bíblia. Mateus 6:33, buscai pois em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Amém? Passei anos escutando esse versículo. Hoje, pelo menos 20 anos depois, eu percebo que a sua intenção era compartilhar comigo, dividir comigo, transferir a mim, seu neto, o seu maior tesouro. Porque hoje eu consigo perceber que ela não era só cristã, que ela não era uma senhora religiosa, mas ela fazia parte de um reino. Ela tinha um relacionamento vivo com Deus. Ela entendia que esse reino era um reino de amor, um reino de paz, um reino de justiça. Era uma mulher de oração, ela tinha acesso ao coração de Deus, ela vivia os benefícios desse relacionamento, e ela conseguia transmitir em seus olhos, em seu sorriso, sempre presente, aquela satisfação de quem não precisa de mais nada para ser feliz. Quando a minha atitude mudou, quando a minha expressão mudou de: puxa, avó, que bom para você, eu admiro essa sua fé, puxa, avó, que bom, mas esse modelo não serve para minha geração, isso que fez tanto bem a você, acho que hoje já não cabe no meu estilo de vida. Quando minha postura mudou disso para, pelo amor de Deus, alguém me apresenta o reino dos céus, porque eu já percebi que é impossível viver sem Deus e sem Jesus. E aí então eu me arrependi dos meus pecados, eu fiz uma oração de entrega, uma oração de rendição, eu me batizei nas águas e fui enxertado no reino. Amém? Paulo usou uma expressão interessante na carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 13, não precisa abrir, mas ele diz: ele nos transportou do império das trevas para seu reino de luz. Eu vivi essa experiência como a grande maioria aqui. E aí então eu passei a entender muita coisa que Jesus disse. Comecei a saber o que Jesus quis dizer, por exemplo, em Lucas 17:20, quando ele foi interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus. Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível
aparência, e no verso 21, nem dirão ei-lo aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Repete comigo: o reino de Deus está dentro de quem crê. Mais alto: o reino de Deus está dentro de quem crê. Lucas 22, 29, Jesus disse: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. E entendi esse texto, né? Havia um reino a ser apresentado à humanidade. Na verdade, minha avó tentava me falar sobre esse reino. Ela não só tentava ou procurava me empurrar um sistema religioso, mas ela queria que eu conhecesse o reino que transformou a sua existência. Havia um reino. Então aí eu entendi, Deus confiou um reino a Jesus, e Jesus espera confiar esse reino a nós também. Isso eu entendi. Agora, se eu disser que eu entendi tudo, eu vou estar falando uma inverdade. Há coisas que eu estou tentando entender até hoje, amém? E digo isso graças a Deus. Um desses versículos está em Mateus. Agora sim, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 13. Primeiro livro do Novo Testamento. Se você não achar Mateus, é porque não está lendo nada de Bíblia, hein? Quem tem menos de 3 meses de igreja aí? Levante a mão. Menos de 6 meses, levanta a mão. Quem tem menos de 1 ano? Levanta a mão. Desses que tem menos de 1 ano de igreja, fica com a mão levantada aí. Quem já leu a Bíblia inteira, fica com a mão levantada. Leu? Tem menos de 1 ano de crente? Não é de bola. A igreja de Jesus na terra é uma só, filha. Não importa se você era antes tia do coque. Cada um com seus problemas. Estou falando quem é convertido, cristão, há menos de 1 ano. Levante a mão. Entre vocês, quem já leu a Bíblia inteira, fica com a mão levantada. A Bíblia inteira, fica com a mão levantada. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Sabe quanto tempo o nosso filho Natan leu a Bíblia inteira, só para mexer com vocês? Nas férias de janeiro dele, o bicho leu a Bíblia de capa a capa, amém? E tem irmão aí com 10 anos de evangelho com dificuldade de achar Mateus. Quem já achou, dá um glória. Mateus 13, verso 11. Essa aqui eu ainda não entendi, estou tentando entender, diz o texto. Na verdade, Mateus 10 e 11. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Repete comigo: a vós outros é dado conhecer os mistérios, com ênfase em os mistérios. 1, 2, 3 e já? Os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Amém? Um dos veículos de comunicação mais utilizado por Jesus, um dos meios de comunicação com o povo mais utilizados por Jesus, foram as parábolas. Tudo bem? Parábola é um termo muito comum no Novo Testamento. Nos 4 evangelhos você vai enxergar em títulos e subtítulos parábolas usadas por Cristo para ilustrar as suas mensagens. Quem não sabe o que é parábola, levante a mão. Pouca gente, graças a Deus, amém? Que outro dia na Bahia um irmão foi perguntar, e isso por lá acontece, viu? O irmão foi perguntar o que era a parábola, e o cara disse: é por isso que não pode jogar futebol quando você se converte, porque está escrito lá, ó, e ele usava textos bíblicos. Olha aí, ó: para a bola, tira a trave, porque o juiz é iníquo. Não pode jogar futebol.
usava palavras de Cristo. Do grego, parabole, do latim, parábola, gênero literário, uma narração aleatória, cujas imagens são extraídas do cotidiano para simplificar, para ressaltar um ensinamento e uma doutrina. Mas os discípulos ficaram encucados com essa história, porque a linguagem de Jesus para com 95% dos seus seguidores, vamos colocar assim, não exagerei, dos iniciais 70, com 12 ele falava assim, quanto por cento dá isso? E quem que é bom de matemática aí, me ajuda? Vamos, meu engenheiro, mais ou menos, né? Então 80% do público próximo de seguidores de Cristo, estou falando dos 70, e até para o povo Jesus usava um tipo de linguagem, mas ao se direcionar aos apóstolos, aos 12 escolhidos, Jesus falava de outra maneira. Isso mexeu com os discípulos, e eles perguntaram: Jesus, por quê? E quando o Senhor vai pregar, quando o Senhor está passando algo para o povo, o Senhor usa essa linguagem mais enigmática, o Senhor fala através de parábolas, e quando o Senhor está falando conosco, não. E Jesus traz a resposta, ele diz: a vós outros, a vocês, os meus 12, a vocês, os meus amados, ao meu time, aos que vão dar continuidade ao meu ministério na terra, aos que vão servir de fundamento para a minha igreja, a vocês é dado o conhecimento, a revelação e o entendimento dos mistérios do meu reino. E a estes e aqueles presentes se aproximavam de Cristo mais para querer ver sinais, mais para querer milagres. Ele diz: e aqueles não, mas a vocês, os comprometidos, os que largaram tudo, aqueles que viveram renúncias, aqueles que levaram a sério a sua chamada, aqueles que se dispuseram a pagar um preço, a vocês há um entendimento, a vocês há acesso irrestrito aos mistérios do reino. Então diga: há mistérios no reino. Graças a Deus eu ainda não descobri todos esses mistérios. Espero até a volta de Cristo entender a totalidade dos mistérios do reino. Também, se isso não acontecer na terra, quando eu chegar na presença dele, eu vou ter o que eu vejo hoje por espelho sendo contemplado face a face, assim como cada um de nós. Mas há mistérios no reino. Há uma dimensão que é concedida, que é disposta, que é revelada àqueles que têm a sede, que têm a fome, que seguem a Cristo incondicionalmente. Há a todos esses uma condição diferenciada: vocês vão conhecer os mistérios do meu reino. A esse grupo, naqueles dias, houve esse privilégio, mas todos hoje que creem e buscam, recebem essa chance. Eu não quero só o reino, eu quero entendimento, eu quero a profundidade, eu quero conhecimento, eu quero saber o que é, eu quero o reino. Que mistério é esse? Quem quer conhecer os mistérios do reino, dê um glória a Deus com todo o seu fôlego. Há mistérios no reino. Então, se você é alguém que diz: não basta eu saber que Deus me chama de rei e que Deus quer que eu reine na terra, não basta eu saber que há uma unção sacerdotal sobre a minha vida, não basta eu saber que eu sou nação santa, que eu sou povo exclusivo eu sou povo e propriedade exclusiva de Deus, não basta para mim saber que Deus tem tantas coisas para o meu futuro. Eu quero entender o que é reinar na terra. Amém? Reinar da terra tem tido o seu conceito banalizado, infelizmente, nos últimos anos, porque a maioria dos cristãos acredita que reinar na terra está associado a ter, está associado a conquistar, está associado a poder de realização, a poder de aquisição. E na verdade o reinar na terra tem muito mais a ver com você viver como Jesus viveu, no mesmo nível de autoridade e de realização. Amém? Pouco importando aquilo que te cerca, pouco importando a tua condição momentânea.
porque se você foi chamado para reinar, essa condição não sai de sobre a sua vida no momento de luta, no momento de aperto, no momento de dificuldade financeira, no momento de enfermidade, amém? Você não perde a condição, você continua debaixo de uma palavra e de uma promessa, é como Deus te vê, é a sua chamada. Agora, reinar tem a ver com viver e ser extensão do ministério de Cristo, viver como Ele viveu, fazendo as mesmas coisas que Ele fez. Quem crê diz amém. Que mistérios são esses então que estão à nossa disposição? Eu quero ver em minha vida, como pastor eu quero ver em minha congregação, quero ver em nossas igrejas. Se são mistérios e são para nós, eles precisam ser conhecidos, eles precisam se tornar claros, eles têm que ser para nós alvo e objetivo. Não quero só viver o reino, quero os mistérios do reino, amém? Mateus 10, verso 1, pode abrir comigo, está pertinho de Mateus 13, Mateus 10, verso 1, fala sobre o primeiro de alguns mistérios que você vai conhecer hoje. Diz o texto: tendo chamado aos seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar, repete comigo, curar toda sorte de doenças e enfermidades. Declare mais uma vez: curar, a autoridade para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Tudo bem? Então aí está um dos primeiros mistérios do reino, o mistério da cura. Deus concedeu aos seus seguidores autoridade, unção, poder para curar enfermos e toda sorte de doença. Deus está restaurando verdades espirituais. Esse mistério é nosso. Nós servimos a Jeová Rafá, um Deus que cura. Nós servimos a um Deus que, quando se manifestou em carne, o que mais fez foi curar enfermos. Nós servimos a um Deus que continua curando quando Ele encontra espaço em nossos corações para operar. Amém? Tendo chamado os 12, esses recebem autoridade para curar enfermos e doenças. Mateus 10:5 diz, pode ler, está alguns versos desse já lido. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, porque no tempo de Jesus o evangelho era só para os judeus, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então perceba a associação. Ele dá uma ordem aos seus discípulos, ele envia os seus para realizações, e ele diz, a mensagem em seus lábios tem que ser: o reino dos céus está próximo, o reino dos céus se aproxima, o reino dos céus está mais perto de ti do que você possa imaginar. E na sequência ele diz: curai enfermos, porque o reino dos céus está próximo, e porque a sua mensagem será: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste e de graça dai. Amém? Então a vossa missão é pregar o evangelho, a vossa missão é tornar conhecido à humanidade o meu reino. Só que a sua pregação, como disse lá Paulo, não estará baseada em argumentação humana. Para respaldar essa mensagem, vocês recebem autoridade para curar enfermos, para expelir demônios, para purificar leprosos, para ressuscitar mortos. Meu Deus, queridos, eu ainda não vi
ainda no meu ministério pessoal, morto ressuscitando, mas eu falo aqui com toda a ousadia de ser visto por alguns como louco, mas eu falo com toda certeza, eu não morro antes de ver nos meus dias com os meus olhos os enfermos ressuscitando. Quem crê, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Há uns meses atrás rodou no mundo, no planeta, a notícia de um americano maluco que estava ressuscitando mortos em seu ministério. Pessoas assistindo cultos pela televisão viviam milagres assim. Sei de muitos africanos que viveram coisas parecidas. Nós temos no nosso meio aqui uma história ou outra de um que caiu do telhado, ficou roxo, o coração parou de bater, e aí oraram, ele voltou. Mas o que eu quero ver mesmo, é num velório um morto ressuscitando para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Se a Bíblia diz que quem tem fé vai ver, eu tenho fé e eu vou ver em nome do Senhor Jesus. Espiritualizar tudo é bom. Nós gostamos de trazer palavras assim para vamos ressuscitar as áreas mortas. É ótimo, Deus ressuscita a área morta, eu prego sobre isso, mas a Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia está falando de ressurreição dos mortos. Amém? Se Jesus fez, está à nossa disposição. Posso não estar vendo agora, a igreja na terra pode estar sendo preparada, a nossa fé ainda não é suficientemente provada para nós vermos as coisas assim, mas está sendo, amém? Está sendo, e em breve, eu creio que nessa restauração de todas as coisas, nós teremos no planeta uma igreja parecida com a igreja de Atos, e os nossos olhos verão a glória de Deus. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Curar enfermos é um mistério do reino, ninguém explica, mas a cura para aquele que crê. Em Marcos capítulo 5, abra sua Bíblia comigo. Há uma sequência de eventos nos dias corridos de Cristo, que registram o poder de cura. E aí, trechos que nos mostram que essa cura acontece no físico e pode acontecer no espírito, assim como na alma. Amém? São 3 histórias dentro de um mesmo capítulo que falam de eventos onde Jesus mostrou a sua soberania sobre corpo e seu poder para curar, sobre corpo, sobre alma e sobre espírito. Marcos capítulo 5 verso 1 diz o texto: Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos, de Gesar ou Gadar. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Por enquanto até aí, amém? A primeira história, mistério de cura, fala de cura para o espírito. Há enfermidades que são espirituais. Quando nós falamos do Gadareno, talvez nós não gastemos tempo para entender quem era o personagem Gadareno dentro de um contexto social. O tipo de enfermidade que esse homem tinha é o tipo de enfermidade que hoje tem levado centenas, dezenas, milhares de pessoas ao hospício. Para enfermidade como a dele não havia e não há cura física, não há remédio, não há tratamento para algo assim, porque o que ele sentia,
o que ele possuía, o que ele vivia, não se tratava de uma esquizofrenia, não se tratava de bipolaridade, e nada que a ciência pudesse explicar, que a medicina pudesse tratar. Ele era um homem possesso. Imagina essa cena, alguém que vivia entre sepulcros. É como se hoje, na nossa sociedade, nós tivéssemos notícia de alguém que resolveu morar num cemitério, e que grita entre os cemitérios, entre as tumbas, entre os sepulcros, que clama, que faz orações esquisitas a não se sabe quem, dentro desse cemitério. Um homem que ficava tão violento, tão descontrolado, que tinha que ser acorrentado, e as correntes não seguravam esse homem, elas se despedaçavam, elas quebravam. Que tipo de doença era essa? Esse gadareno não era alguém que, cruzando com você de madrugada na calçada do seu quarteirão, pudesse simplesmente dizer, ou te fazer dizer: puxa, que cara estranho. Não, gadareno era alguém que te cruzando na noite, naquela que você vai guardar o carro no estacionamento e vem para casa meio assustado. Mas te imagina encontrando com um gadareno na calçada, do jeitinho que a Bíblia aqui está registrando que ele era. Personagem de filme de terror. Aquele cara que olhou, meu Deus, está vindo para cima, está uivando, é um mais que louco, não tem adjetivo para esse. É aquele susto que faz cristão falar palavrão. Ai, quem é esse cara aqui? Gadareno. E esse louco, desequilibrado, enfermo espiritualmente, vem para cima de Jesus. Quando ele vê Jesus de longe, verso 6, correu e o adorou, exclamando com voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. O texto continua: e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E regou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte, essa aqui eu vou ler de propósito. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os... Preciso falar mais nada. Mande-os para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu, e resumindo, esse homem é liberto. Os espíritos saem, essa manada de porcos se lança precipício abaixo. Cura para o espírito. Imagina a repercussão do testemunho desse homem naquela região. É o que Jesus quer ver acontecendo hoje. Os próximos anos serão marcados por gerações. Eu não estou falando de líderes, eu não estou falando de pastores, eu estou falando de jovens, eu estou falando daqueles que se dispõem a crer e ir, amém? Está sim de pessoas hoje que não têm título algum numa igreja, mas que saem nas madrugadas, que vão para os hospitais, que vão para a rua, que vão para o campo, para pregar o evangelho, para orar por um enfermo, para ver sinal, para ver milagre, para ver maravilha acontecendo, amém? Esses dias eu fiquei feliz que um desses jovens participava de um grupo na sua congregação. Ele me contou, a gente no sábado à noite resolveu parar para orar, nós gastamos um tempo de oração, pedindo revelações a Deus, e aí Deus trouxe essas revelações, e quando a gente saiu para a rua, Deus mostrava as pessoas que tinham que receber a revelação, a gente ia, entregava a palavra, houve cura, houve milagres, houve sinais, amém? Chegará um tempo em que nós veremos coisas assim. Quem aqui já se deparou com algo parecido? É engraçado ver os pastores sendo chamados nas igrejas que eles vão plantar para orar nas casas. Cidadezinhas menores isso é mais comum. Poxa, tem uma pessoa aqui que não sai do quarto, que está 4 anos trancada, não deixa ninguém cortar o cabelo, não deixa ninguém fazer a unha, não toma banho. Quando alguém chega para tentar mexer nela, ela bate.
E pastora, que maravilha que você chegou, estou vendo essa unção na sua vida, vamos lá que você vai orar por ela. E aí a pastor chega, nem o parente entra no quarto, empurra o pastor, vai lá que é contigo agora. E cada testemunho maravilhoso que nós temos visto, porque esse poder é nosso, fala, esse mistério é nosso, de mais ninguém, esse mistério é nosso, é mistério de cura, amém, amados? Dê uma salva de palmas a Jesus, pois Ele é o seu Deus. Há milhões de pessoas hoje espiritualmente enfermas, presas, espiritualmente amaldiçoadas, cativas. Eu me lembro de uma vez que eu fui chamado para orar, me pegaram nas pressas, isso no litoral, a gente nem descansa direito tem, você vai para descansar, te pegam para trabalhar. Havia uma pessoa que precisava de oração, ela ficou a madrugada no hospital, ninguém resolveu nada, ninguém conseguiu identificar o que ela tinha. Quando viram que era espiritual, correram e me chamaram. A mulher estava levitando na cama, quase meio metro assim, com um lençol e tudo. Eu oro para que Deus faça todas as pessoas que não acreditam terem uma experiência assim ainda esse ano, em nome de Jesus. Amém? Você vai ter que ver, para você sentir o que é o mundo espiritual. Rina é uma coisa espiritual, ela está falando com uma voz diferente. A voz dela está um pouco mais grossa, os olhos estão um pouco saltados para fora. E você, acreditando ou não, a mulher está na cama, assim, a meio metro do colchão, e o lençol está junto com ela subindo. Então tem que ser você, vamos lá. E a gente não vai, igreja? Você vai que vai com os joelhinhos, bamba, um tremendo no outro, mas vai. Mas vai que vai suando, mas vai. E não é que tem cura? E não tem milagres, e não tem sinais, e não tem maravilhas, e a mulher não foi liberta para a glória e honra do nome do Senhor Jesus? A cura para o Espírito. Nós temos esse mistério, amém? A cura física, mas também a cura espiritual. Vamos terminar o texto. Jesus, depois dessa quase sessão de descarrego com o gadareno, perguntando o nome e tudo, verso 15, olha o resultado. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o louco, o problema do bairro, o que tivera a legião. Olha o que aconteceu com ele: assentado, vestido em perfeito juízo. A Bíblia diz perfeito, amém? Ficou alguma sequelinha? Não, né? Em perfeito juízo, e temeram, amém? Sabe o que vai trazer a massa para o reino nos próximos anos, que vai fazer multidões se deslocarem do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Cristo? Sinais, prodígios e milagres como esse, amém? Puxa, eu sei quem era, eu vi o que fazia, eu vi o que sentia, e agora está ali sentado, em perfeito juízo, saudável, dando glória a Deus, e ele quis até participar do ministério de Jesus. Me deixa aí contigo, Jesus. Acho que Jesus já tinha 12 malucos no ministério, falou: não preciso de mais um, fica na sua cidade, prega para os seus parentes, fica por aí, mas não precisa nem me seguir, só conta o que te aconteceu. Cura para o espírito. Só que o texto segue, logo depois disso, os gadarenos ficaram assustados com a história inteira, e no verso 21, Jesus está voltando para o lugar de onde havia saído de barco, atravessou o lago, a grande multidão o seguindo, e um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, era o nome dele, vendo, se prostrou, insistindo, suplicando: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Só que no meio do caminho, olha o que acontece:
Verso 24, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo, é como se o texto dissesse, imediatamente lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Amém? Então, dentro do mesmo capítulo, Jesus mostra autoridade sobre o espírito, poder para curar o espírito, e agora ele vem com cura física. Esse é um mistério no reino. Tem que haver cura em nosso meio, tem que haver cura em seu ministério. Você tem que aceitar o desafio e a chamada de orar por enfermos. Se você é cristão, vive nessa geração, escuta esse tipo de palavra, você é alguém que tem que aceitar o desafio de impor as mãos e de orar por enfermos, porque os teus olhos verão pessoas sendo curadas de forma miraculosa, porque toda a honra e toda a glória será dada a Jesus Cristo, e essas notícias vão começar a se espalhar, e de novo o mundo terá notícias de um Deus que cura, de um Deus que transforma, de um Deus que faz milagre, de um Deus que faz cego enxergar, faz surdo escutar. É esse tipo de notícia que tem que correr. Cura para o físico, diga, está em nossas mãos. Nós temos a responsabilidade de orar pelos enfermos. É um mistério nosso, amém? Quem orou por um enfermo no último mês? Levanta a mão. Mas não é aquela oração de lembrar: pô, Senhor, aquele que está enfermo, você foi até lá, impôs as mãos sobre ele e orou. Quem fez isso? Levante a mão. Quem orou por um enfermo no último mês? Pode abaixar as mãos. Se você não levantou a sua mão, eu quero te convidar a meditar nesse assunto. Você é um oráculo, você é um profeta, você é alguém que Deus quer usar nesses dias. Há poder à sua disposição, você só precisa desejar usá-lo. Amém? A primeira experiência que eu tive assim, que a gente tem que ter experiência para crer, a gente tem que viver na nossa própria vida para poder crer que Deus faz algo assim. Eu me lembro de um dia, nem cristão direito eu era ainda, estava distante, estava começando a voltar, e numa daquelas confusões que vocês sabem como é que é, ia sobrar uma pernada na minha orelha, eu botei o cotovelo para não levar, e o dia passou e eu fiquei uns 3 dias com uma dor aqui no braço que eu não sabia de onde vinha. E eu me lembro que ainda distante de Deus, eu fui para a praia, cheguei na beira d'água com os pés com água no tornozelo, e comecei a orar e dizendo: Deus, eu sei que eu estou distante, eu sei que eu estou longe, mas eu sei que em Ti há poder de cura. Não tenho nem condição de daqui procurar um médico, eu preciso de um milagre. E amados, na hora, aquela dor no cotovelo passou, a dor no braço sumiu. Nem firme com Deus ainda eu estava. Depois de viver algo assim, você tem que crer que se Deus fez para você, Ele vai fazer por todo aquele que tiver fé. Teu papel é orar. Quem está comigo e aceita o desafio, dá um glória a Deus e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A igreja tem que fazer a diferença, a igreja tem que ser luz, a igreja tem que ser sal. Coisas iguais ou maiores, mas também tem cura para a alma, porque lá na frente, falava ele ainda, verso 35, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, o Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? A menininha morreu. E aí o texto diz: chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Amém? Esse tipo de fé provoca riso, até indiferença, mas muitas vezes motivo de chacota. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi,
que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém? Então Jesus mostra em um capítulo de Marcos, capítulo 5, que Ele tem poder e autoridade para curar o físico, que Ele tem poder e autoridade para curar o espírito, mas Ele tem poder e autoridade para curar a alma, autoridade para dizer à alma: volta para o corpo. Amém, igreja? Há tantas enfermidades na alma hoje, o mundo está enfermo, as famílias estão enfermas, as pessoas veem as enfermidades crescendo a cada dia, mas Jesus tem e deu autoridade e soberania para nós fazermos igual. Não é dar ordens a Deus, mas é determinar o que vai acontecer no mundo espiritual. Quantas pessoas hoje sofrendo, marcadas por sentimentos de rejeição, por sentimentos de abandono, por mágoas, por falta de perdão, por quantas coisas que trazem dor também, não são físicas. Quantas pessoas carregam culpas por anos a fio, quantas feridas abertas, quanta necessidade de aprovação, quanta necessidade de reconhecimento, quantos problemas na alma. Há coisas que não são evidenciadas, mas há enfermidades que nos levam aos olhos do Pai precisar de cura. Quando Jesus procura Zaqueu era um homem enfermo, mas qual era a sua enfermidade? Ele era paralítico, ele era cego, ele era mudo? Não, o que ele precisava era de cura, mas cura para quê? Cura para a sua obsessão, cura porque o homem amava o dinheiro mais do que qualquer outra coisa, era uma alma obstinada, ele servia a um povo que escravizava o seu por dinheiro, ele não tinha princípio algum, ele atropelava tudo e todos, era o seu ídolo, era o seu Deus, ele estava enfermo. Há enfermidades desse tipo, nesse nível, mas no reino, repete comigo, no reino, a cura para corpo, alma e espírito. Um outro mistério do reino, diga, no reino tem libertação. Esse é mais um dos mistérios deste reino. Alguns médicos ou estudantes de medicina da Escola Paulista de Medicina uma vez estiveram aqui na igreja, estavam tentando entender como que com tanta facilidade e sem uso de medicamento nenhum, os jovens que eram acompanhados pela igreja estavam conseguindo parar de usar crack. A medicina veio tentar entender como que alguém que nós tratamos com remédio, que nós entendemos o quanto são afetados no organismo, estão conseguindo parar de usar essa substância assim, de forma simples, com esse sobrenatural todo. Fala para o seu irmão, é dessa maneira, irmão. É mistério. Amém? Quem está aqui hoje e achou que nunca na sua própria vida ia conseguir parar de fumar? Cigarro, que seja. Você achava isso, eu nunca vou conseguir parar de fumar cigarro na minha vida. Ou quem fumava cigarro, levanta a mão. Quem é que depois que encontrou esse reino parou? Baixa a mão. Até tudo, Dudu. Cigarrinho? Quanta gente aqui achou que nunca ia conseguir largar a cervejinha, nunca ia conseguir parar de beber? E a hora que você conheceu o reino, de repente você não tinha mais vontade de nada, colocou um gole de caipirinha na boca, se sentiu embrulhado. Aplaude a Jesus, é mistério. Quer ver? Quem aqui, estou olhando ali para o nosso memorial, vocês dão risada? Isso aqui foi o precursor do reggae no Brasil. O produtor musical ensinou Gilberto Gil a tocar violão quando Gilberto era criança. Não foi? Sabe qual que é o testemunho dele? Por mais de 20 anos
ele dormiu com um papelote de cocaína embaixo do travesseiro para já acordar cheirando. É verdade ou é mentira? Quando você encontrou o reino, o que aconteceu? Pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? É um mistério. Quem é que explica algo assim? Quem aqui já fumou e parou? Você achou que você era o rei da cocada preta? Vamos falar assim. Levanta a mão. Quem aqui achou que era o rei da cocada branca? Levanta a mão. Hã? E achou que não ia conseguir? Tem um aqui sentado entre os homens de Deus que me ajudam hoje nessa igreja, que uma vez apareceu 6 da manhã em casa, transtornado, virado, pediu para tomar banho, para dormir em casa com medo de voltar para casa e apanhar da mulher. Agora fica aí balançando a cabecinha. É verdade, é um mistério. Deus faz, Deus transforma, está à nossa disposição. Amém, queridos? É isso que o mundo vai falar. Pô, não tem jeito, não tem o que fazer. Manda para a igreja. Quantas vezes você escutou alguém falando: manda lá para a Bola de Neve, que lá vão dar um jeito nisso. Você quer ser libertado? Tem um lugar aí que eu não vou, mas se você quiser libertação, vai lá que eles vão dar um jeito. É um mistério. Dê uma salva de palmas a Jesus. Vai lá para aqueles caras lá que lá vai resolver. E resolve. Repete para o seu vizinho: pode mandar que aqui tem. Esse mistério é nosso, é reino. Tem até pai de santo que não aguenta as buchas e manda para a igreja. Sabia? Tem caso que nem eles aguentam. Começa a ligar de madrugada, o cara, liga lá pro pastor, vai atrás de um pastor, vai que ele já resolve logo. Teve um que contou que estava lá, buscando, querendo libertação, querendo sair das drogas, e fazia trabalho daqui, trabalho de lá, aí vinham os guias, vinham os espíritos da direita, vinham os espíritos da esquerda, e ninguém resolvia, e o pai de santo levantou o braço para abençoá-lo, e deu uma marofa daquela, devia estar com enxovaco. E a hora que ele viu que não resolvia, ele falou: vai para a igreja, que lá vão dar jeito, lá vai resolver. Repete: no reino tem libertação. Há um outro mistério, esse é mais um, mistério da salvação. O reino dos céus não é só salvação, mas também é salvação. Marcos 16, quem crê e for batizado será? Quem aqui tem certeza da salvação? Se Deus te chamar agora, se você ficar em dúvida, ainda está em tempo, amém? Se você morrer agora, para onde é que você vai? Entre nós aqui, tem algo melhor em se servir a Deus nessa terra do que ter essa certeza? Se Ele chamar agora, eu posso ter minhas lutas, posso ter minhas dificuldades, mas eu já estou no reino. Não é que eu vou entrar no reino, meu nome já está escrito no livro da vida. Não é que eu vou ser salvo, repete: eu já sou salvo. Por mais que hostilizem sua fé, tem coisa melhor do que saber que teu nome está escrito no livro da vida, hein? Pode chamar agora, pode chamar hoje à noite, pode chamar a hora que for, eu sei o que será. A alma é imortal, a alma não morre, e morte para nós é só transição. Isso é mistério que nos foi revelado, que nos foi concedido. Próximo enterro que você for, preste atenção na atmosfera. Você enxerga nos olhos das pessoas o medo do que vai ser. O ponto de interrogação é: meu Deus, e agora?
A maioria das pessoas vive acreditando que nós estamos aqui para produzir, nascer, crescer, ficar velho, morrer. Mas há algo mais desesperador do que morrer sem saber o que te espera? Hein? Você para dar valor a isso? Jesus disse, João 14, versos 2 e 3, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Amém? Tem melhor coisa do que saber que independente da forma que eu venha a falecer, Jesus Cristo vai estar me esperando? Há algo mais importante do que isso, de saber que o próprio Jesus estará ali só para te receber? E nessa vida, amados, são duas opções: ou você aceita ou você rejeita, ou é céu ou é inferno, não há meio termo. A religião tenta criar alternativas, tenta dar uma segunda chance, tenta esboçar um plano diferente do bíblico, mas a Bíblia é clara, você tem duas opções. É que nem você tentar jantar no avião. A aeromoça vai chegar e vai perguntar: quer jantar? Não adianta falar quais são as opções, a opção é sim ou não, é um prato, é uma decisão, ou vai ou não vai, ou aceita ou não aceita. Mas para aquele que crê, a salvação é mistério, mais um mistério, mistério da ressurreição. Repete comigo: mistério da ressurreição. Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar, e o poder de ressurreição está sobre o seu nome, está sobre a igreja. Diga: a ressurreição no reino. E agora sim eu vou falar a ressurreição do corpo. Nós ainda veremos coisas assim, mas a ressurreição daquilo que está morto em nós. Nós temos esse mistério, nós temos autoridade e legalidade para olhar para o que está destruído, morto, e profetizar vida. Amém? Vida. Vida. Eu sei que eu chego a irritar com essa minha fé, mas eu simplesmente não consigo desistir de nada sem saber, crer e insistir para que a ressurreição aconteça. Eu amo olhar para aqueles vales de ossos secos, para aquelas famílias arrebentadas, para aquela vida que acha que não tem mais jeito para nada. Eu amo olhar, insistir, orar e ver os anos passando e aquele vale se transformando num exército que vai glorificar, engrandecer e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição à nossa disposição. Amém? Simplesmente creia, há poder de vida. O que você gostaria que dissessem quando você estivesse sendo velado? Eu amo tanto a vida, eu amo tanto viver, eu insisto tanto com a vida, eu odeio tanto a morte, que no meu velório o que eu gostaria de ver dizendo sobre mim era: olha, ele está se mexendo. Amo a vida. Amo, graças a Deus que Jesus venceu a morte. Eu não quero nada com a morte, nem cheiro de morte, nada parecido com morte. Amém? E se você conhece e tem para si os mistérios do reino, você tem que agir igual. Não aceito nada diferente do que vida em abundância, do que o que Cristo conquistou e preparou para mim. Amém? E se você não tem fé por você, eu vou ter por você, vou orar, e o tempo vai passar, vai dar a chance de Deus agir, e você lá na frente vai falar: realmente há poder de ressurreição em Cristo. Quantos casamentos que a gente chega e por um instante diz para si mesmo: aqui eu acho que não vai dar. Mas aí você sente aquele ventinho soprando, o ventinho começa a soprar, aquele ventinho que fala: filho, eu vou restaurar. Filho, não olha com esse seu olhar, só mostra o caminho, só ensina, só fala dos princípios, só fala do meu amor. E você sente aquele vento começando a soprar, o vento começando a soprar, e é a ressurreição chegando, como é gostoso. Como é gostoso pegar um relacionamento arruinado, e depois de sentir
a intervenção divina, a ação do nosso Deus, ver o tempo passar e aquele casal transformado, abençoado, ajudando, fazendo, ministrando outros casais. Amém? Ah, pastor, você não entendeu, acabou, não dá mais. Dá. Diz para o seu vizinho, insiste que dá. Dá. Ah, mas o amor se foi. O amor não se vai assim de uma hora para outra. Insiste que vai. Tem casal que está tão mal, que o marido já está falando para ela, nas bodas de prata, eu vou te levar para Tóquio. E nas bodas de ouro eu volto lá para te buscar. Tem gente que já está apelando para o síndico do prédio. Ele vai, bate no apartamento do síndico, exigindo seus direitos e dizendo: eu quero que você fale com aquela mulher do apartamento 53, para ela não gritar mais com o marido. E o síndico fala: tá, quem é o marido dela? Sou eu. Está apelando para síndico? A restauração, a ressurreição, os mistérios do reino são nossos, a cura, a poder e a sinais, e essa era será uma era em que o Espírito Santo de Deus nos levará a vivermos coisas assim. Creia, e tão somente creia. Feche sua cabeça, ou melhor, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Abra sua mente e seu coração. A libertação, a vida, a ressurreição, a cura, são mistérios do reino. É o que Deus deseja e vai fazer por aqueles que se achegarem, que se aproximarem. Há experiências inefáveis. Há ainda muita coisa oculta, há ainda muita coisa que não conhecemos, mas os mistérios são nossos. E se nós decidirmos buscar o reino dos céus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A igreja desse século precisa reavaliar suas prioridades. Nós precisamos todos os dias tentar lembrar de quem somos para Deus e do quanto Ele conta conosco. Não podemos permitir, como muitas vezes temos feito, que as nossas dificuldades, a nossa batalha diária, nos leve a essa mornidão. Alguém está fazendo, alguém está se envolvendo. Deus conta conosco. É a nossa responsabilidade. O reino foi confiado a nós. São mistérios que nós conhecemos, mas há muita gente que não escuta Jesus falando como você escuta. Para esses, o evangelho chega como enigma. Deus conta comigo, Deus conta contigo, para que muito mais, através de nossas vidas, do que de nossas palavras, essas boas novas possam ser compreendidas e produzir na terra o que precisam produzir. Há muito mais de Deus para mim, há muito mais de Deus para ti. Só que Deus está procurando. Quem tem sede? Quem está disposto? Quem resolveu crer? Quem aceitou confiar? Onde estão esses? Onde está essa fé? Deus procura a sede. Deus quer ver o desespero. Deus quer olhar para o seu filho, para a sua filha, e enxergar nesses o que um pai natural procura enxergar nos seus. Deus espera que nós nos aproximemos com alegria, sedentos. Eu quero a tua presença, eu quero te conhecer, mas eu quero fazer a tua vontade.
Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero que se cumpra em mim todo o teu querer. Eu quero ser esse canal. Eu quero sentir esse fluxo de unção. Eu quero sentir esse poder sobre a minha vida. Eu quero esses mistérios no meu ministério. Eu sei que há muitas pessoas que estão hoje nos visitando. Sei que muita gente hoje chegou aqui